Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, nós iremos iniciar nossa aula com a disciplina de História. Lembrando que hoje vocês têm aula de História e de Inglês, tá? Inglês com o tio Juliano. Iremos dar continuidade com a nossa aula sobre os africanos e vamos falar um pouquinho hoje sobre a África no Brasil. Tá? Iremos conhecer os principais povos africanos que vieram ao Brasil forçadamente e se instalaram nos latifúndios portugueses. Os povos sudaneses e bantus formaram uma imensa massa de escravizados. O fluxo dessas pessoas que vinham da África não era uma massa homogênea, né, de costumes e de cultura, mas sim uma grande diversidade de língua e de povos. Tá? Os africanos que chegaram ao Brasil foram transportados para as regiões açucareiras e as principais capitais, Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Luís. O africano escravizado era separado de seus familiares para evitar agrupamentos e revoltas entre eles. Dessa forma, a solidão e a saudade era algo muito comum entre esses povos. A violência física e psicológica ela era constante, né? Eles eram afastados de seus familiares, né? E como é que será que eles conseguiam viver desse jeito? Então, eles viviam com saudade, eles viviam esperando só o momento mesmo, né? Deles viver, né? Na solidão, viverem sozinhos, né? E sofriam muito, tanto a violência física quanto a violência psicológica. Os africanos eles eram escravizados, né? Os africanos que eram escravizados, eles eram destinados aos trabalhos em diversos lugares, como escravos domésticos de ganho, no campo, na produção do açúcar, na casa dos senhores e nas lavras de ouro. Então, escravo de ganho, o que era escravo de ganho? O escravo de ganho, eles trabalhavam no campo, né? Produziam no campo e eles podiam vender os produtos dele ganhando o dinheiro dele, o próprio dinheiro dele. Mas que muitas vezes esse dinheiro ele ficava com os senhores deles, os donos deles, no caso. Tá? Vamos lá. A África no Brasil. Entre as imagens que Marina levou para a sala, estava um mapa que mostrava a origem dos escravizados que vieram forçados para o Brasil. Eles pertenciam a dois principais grupos, o sudanês e o banto. Os sudaneses são naturais da África Ocidental. Entre os povos que compõem esse grupo estão os iorubás, os jejes, os bagas, as minas, tapas e o alçás. Os bantus vivem na África Oriental e Centro-Ocidental. Fazem parte desse grupo povos como Angolas, Banguelas, Congos, Chonas, Moçambiques e mongolos. Aí ele traz um mapa, né, das principais rotas do tráfico negreiro para o Brasil do século XV ao século XIX. E ele dá aí o sudanês, que é o rosa, e o banto, que é o laranja. Tá? Vamos ver o que é que eles pedem. Número 6. Observe o mapa acima e pinte com as cores indicadas na legenda as regiões em que habitavam os bantus e sudaneses na África e as principais regiões no Brasil para onde foram levados. Então, vocês vão voltar no mapa e as cores são rosa e laranja. E vocês vão pintar de acordo com o que ele está indicando lá, tá? O que é que ele está pedindo. 7. Para quais regiões do Brasil foram transportados os africanos que aqui chegaram? Quando a tia fez a explicação no início, a tia falou esses lugares. 8. Marina sabe que muitos de seus familiares vivem no estado da Bahia e são descendentes de africanos. A que grupo provavelmente pertence os antepassados de Marina? Assinale com um X a resposta correta. Página 27. Quando chegavam aos portos de desembarque no Brasil, os escravizados eram avaliados pelos mercadores de escravos. Aqueles que estavam muito doentes e fracos eram primeiramente tratados e curados para que depois pudessem ser vendidos aos compradores. Aí nós temos a imagem do mercado da rua de Van Logo. Marina explicou para a turma
que ser transformado em escravo significou para milhões de pessoas perder a liberdade e ter os laços familiares e de amizade totalmente destruídos, porque as famílias e as comunidades eram desfeitas a partir da captura, ainda na África. Número 9. Os escravos, quando chegavam ao Brasil, eram separados dos familiares e integrantes do mesmo grupo para evitar que se unissem e se rebelassem. Quais consequências você acredita que essa separação causava, né? O que será que causava? A tia também falou sobre isso. Essas pessoas eram obrigadas a deixar para trás seus lares a fim de serem levadas a uma terra estranha onde se falavam outras línguas e os hábitos e a natureza eram totalmente diferentes. Os escravizados eram tratados como se fossem mercadorias e sofriam maus tratos e violências. 10. Nos séculos 17 e 18, os africanos escravizados eram destinados ao trabalho em diversos lugares. Converse com os colegas e o professor sobre o assunto, depois anote as principais funções desempenhadas pelos escravizados no Brasil. No início, a tia também falou os lugares que esses africanos escravizados trabalhavam, né? Onde é que eles desempenhavam os trabalhos dele. Agora nós vamos ver as lutas e resistência. Marina, e as pessoas que foram escravizadas aceitaram essa condição, né? Urbano queria saber se as pessoas escravizadas elas aceitavam viverem do jeito que viviam. E Marina responde, claro que não. Muitas delas reagiram da forma como podiam, ou seja, os escravizados eles utilizavam para lutar contra o sistema de opressão imposto a eles e ao continente. Eles não eram sujeitos passivos, né? Não aceitavam tudo o que queriam, né? Mas que atuavam em prol da sua liberdade. Eles queriam ter a liberdade dele, né? As revoltas nos próprios engenhos, onde eles ficavam de açúcar, eram comuns, né? Assim como as fugas e a formação de quilombos. Nós vamos ver mais adiante o que significa quilombo, tá? Vamos lá. Marina tem razão. Muitas foram as formas de resistência. Aqueles que trabalhavam nos engenhos de açúcar, por exemplo, quebravam as máquinas com que se produzia o açúcar, queimavam plantações e se defendiam da violência sofrida, atacando os senhores de escravos. Outra importante forma de resistência se deu com a criação dos quilombos, comunidades de escravizados que fugiam e se refugiavam nas matas. Nessas comunidades, eles tentavam viver a maneira africana, cultivavam roças, criavam animais e produziam o necessário para a sua sobrevivência. Aí Marina diz, foi por meio da resistência que boa parte da cultura africana foi preservada e passou a fazer parte da cultura brasileira. Aí nós estamos vendo aí uma foto, né, uma planta do quilombo. Isso aí era o quilombo, né? Esse aí é o quilombo Buraco do Tatu, localizado próximo a Salvador, na Bahia. Por meio da religião, também se resistiu ao escravismo. Muitas vezes proibidos de manter suas crenças, os deuses e divindades africanas eram associados às cerimônias de santos e da Igreja Católica. As religiões africanas eram mantidas vivas dessa forma, ainda que praticada de forma disfarçada. E por falar nisso, aí nós vamos ver aí, Zumbi, símbolo da resistência negra. A professora Elaine aproveitou a fala de Marina para contar a todos que no Brasil, o dia 20 de novembro foi escolhido para homenagear a figura histórica de Zumbi, que liderou o Quilombo dos Palmares e foi grande líder da resistência contra o escravismo. Essa data, denominada Dia da Consciência Negra, marca a luta contra a discriminação e o preconceito racial e a defesa de igualdade para todos e todas. Datas como essa estimulam a reflexão sobre o papel da população negra na história do Brasil e na sociedade atual. A celebração do Dia da Consciência Negra permite que os graves efeitos da discriminação racial existente no Brasil possam ser mais bem compreendidos e combatidos. Por meio da educação e da luta é possível construir um país onde todos tenham direitos iguais. Inclusive, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, é feriado, né, em comemoração a esse dia. Aí, número 1, elabore um desenho que simbolize a luta dos negros por direito, né? Se vocês perceberem aqui, tem a mão
segurando a corrente quebrada. Aí é um símbolo, né, da resistência negra. E aí vocês vão criar um símbolo, né, um desenho que simbolize a luta dos negros por direito, tá? Tia quer ver esse desenho. Número 2, em uma roda de conversa, apresente seu desenho e exponha aos colegas por que direitos, como a vida, a liberdade de ir e vir, a expressão, a uma vida digna, entre outros direitos, são fundamentais para um ser humano possa viver bem e feliz. Depois procure colocar-se no lugar de pessoas que, por algum motivo, acabam tendo alguns dos seus direitos privados. Expresse seus sentimentos e escute os dos outros colegas. Então, vamos lá. O que é que a tia vai querer aqui, tá? Vocês irão fazer o desenho, tá? Em seguida, na nossa aula ao vivo, vocês vão dizer à tia, tá? Expressar seus sentimentos e vamos escutar uns aos outros, certo? Na página 30, você faz história. Assim que Marina encerrou sua apresentação, a professora lembrou aos alunos que o Brasil é um país multicultural. Ou seja, eles são várias culturas, né? Significa multicultural significa várias culturas. Né? Diferentes culturas ao longo do tempo formaram a base da cultura de nosso país. A Constituição brasileira estabelece que a discriminação baseada na etnia, na cor da pele e na deficiência constitui crime passível de punição. Como cidadão, você sabe que devemos respeitar as opiniões, a cor, a etnia, o gênero e a religião de todas as pessoas. Aí Marina diz, para acabar com os preconceitos é preciso muita educação e a consciência de que todos são iguais. Nós sofremos muito ainda com o preconceito, né? 2. Faça uma pesquisa sobre as diferentes formas de preconceito que ainda existem em nossa sociedade e depois produza um texto a respeito da necessidade de combatermos todas elas. Por fim, debata o assunto com os colegas e o professor. Então, vocês vão ficar com esse trabalhinho de história, tá? Vão fazer uma pesquisa sobre as diferentes formas de preconceito que ainda existem, né, na nossa sociedade e vão escrever um texto a respeito disso, né, da necessidade de combatermos todas elas, certo? E vão entregar esse trabalhinho, ele vai ficar marcado para a próxima semana. Nós estamos no dia 24, vocês vão entregar ele na segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira, vocês vão entregar o trabalhinho, certo? Estamos encerrando por aqui com a nossa aula de história. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.